Aí eu participei desse concurso no SBT chamado Código Fama. No final desse concurso tava eu e a Priscila. Perdi. Tinha um moleque do meu lado que começou, porque japonês tem um peru pequeno. O moleque continuou. Eu fui e dei uma cotovelada no moleque. Aí o moleque, não sei o que. E isso gravando. Eu desci pra Baixada Santista novamente triste, tá ligado? Nossa, mano, eu sou um perdedor, eu não acredito. Enquanto eu tava chorando lá no quarto, o Celso Portiolli tava entrando com a fita do programa no camarim do Silvio. Gostei dessa menina. Essa menina tem muito talento. E aquele moleque que tá ali atrás também, o japonesinho. Só deu problema esse moleque. Não, mas eu vi talento nesse menino. Eu quero ele pra apresentar o Bom Dia e Companhia também. Já tá nessa vibe, tá ligado? Vou catar as melhores minas, tá ligado? Pensei que ele fosse meter, caralho, vou catar Priscila. Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. Então, muito obrigado por tudo. Ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Valeu! Só que aí teve um concurso no SBT chamado Código Fama, que já era apresentado pelo Celso Portiolli. E eu falei, quer saber? Eu vou participar desse concurso. E era um concurso de canto. Quem ganhasse ia pro México representar o Brasil. Você também sabe cantar? Comecei minha carreira cantando. Ah, entendi. Eu fiz cover, eu cantava RPM. Achei que você falou dublar, eu achei que você só dançava. Não, tu cantava então. Cantava também. Caralho, entendi, que foda. E aí eu participei desse concurso no SBT chamado Código Fama. Fiquei pra final. No final desse concurso tava eu e a Priscila. Que apresentava... Maneiro. Eu e a Priscila. Só que, a Priscila canta demais, é o extremo, assim, sabe? E aí, naquele momento, mano, eu falei, nossa, é agora. Perdi esse concurso. E sabe quando você tem um ganhador do concurso desses calouros e fica o resto do povo atrás? Os perdedores? Eu era um dos perdedores, sabe? E tinha um moleque do meu lado, eu era da Baixada Santista, sempre mais maloqueirão e tal. Tinha um moleque do meu lado que começou, porque japonês tem um peru pequeno. Que japonês não sei o que. Eu falei, moleque, nós já perdemos já. Você vai ficar com essa resenha aqui, mano. Perdedor aqui, que você quer? Aí o moleque continuou. Eu fui e dei uma cotovelada no moleque. Caralho. Aí o moleque, não sei o que. E isso gravando. Aí, eu desci pra Baixada Santista novamente triste, tá ligado? Mal pra caramba. Falei, nossa, mano, eu sou um perdedor, eu não acredito. E tal. E eu em casa já chorando já. E eu, nossa, por que isso foi acontecer comigo? É tão nítido que um dia eu vou viver disso. Só que aí entra o meu lado crente, né, mano? Hoje entendendo que as coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente acha que é pela força dos nossos braços, mas na realidade é Deus conduzindo a sua vida. Enquanto eu tava chorando lá no quarto, o Celso Portiolli tava entrando com a fita do programa no camarim do Silvio pra mostrar o programa. Quando ele colocou a fita, aí o Silvio Santos aqui olhando o programa. Gostei dessa menina. Essa menina tem muito talento, que é a Priscila. Eu quero ela pra apresentar o Bom Dia e Companhia. E aquele moleque que tá ali atrás também, o japonesinho. Só deu problema esse moleque, bagunceiro e tal, maloqueiro. Não, mas eu vi talento nesse menino. Eu quero ele pra apresentar o Bom Dia e Companhia também. O Silvio Santos que pegou a dedo vocês dois. Que foda, exato. Mano. E quando o telefone tocou lá em casa, aí... Fala, o Silvio escolheu aí o Yudi pra apresentar o Bom Dia e Companhia e tudo mais. Aí, e era o Bom Dia e Companhia, Bom Dia e Companhia, cara? exato. É um programa, né? Aí quando minha mãe veio me falar, eu falei, nossa, mano, agora vou catar, já tava nessa vibe, tá ligado? Vou catar as melhores minas, tá ligado? Pensei que ele fosse meter, caralho, vou catar Priscila. Vou catar as melhores minas, vou viajar. 11 anos isso? Mas, mano, ser moleque de quebrada, você fala o quê? Você tá sua referência, e eu sempre fui criado perto dos meus primos mais velhos. Nossa, eu vou estourar, agora já era, mano. Aqui ninguém segura o japonês e tal. Aí, isso tinha na minha cabeça, né? Vou comprar uma prótese de piroca. Não. E realmente tudo isso aconteceu, sabe?
Tu ficou 8 anos lá? 10. 10 anos. E realmente Caralho, tudo 10 isso anos, aconteceu. mano. Você saiu de lá com 21, então um jovem adulto. Isso. Você, né, Só que cresceu eu não tinha noção que junto com a fama, junto com o dinheiro, junto com todas essas coisas, tinha muita responsabilidade também em cima disso, sabe? E um moleque de 11 anos, 12 anos, 13 anos, você ter a responsabilidade nas suas mãos, de você ter a segurança das contas, você ter a segurança de uma família, porque meu pai era feirante, minha mãe professora do estado. Eles largaram a vida deles pra viver a minha vida. Porque eu trabalhava era praticamente sentido, 24 horas por dia. Eu faria a sabe? mesma coisa Eu se fosse precisava os da pais. companhia dos meus pais. Porque assim, o que o meu pai ganhava não fazia sentido o que eu ganhava. Então, tipo assim, eu sou mais ter meu pai próximo de mim do que ele trabalhando lá sem estar acompanhando o meu crescimento, né? Isso daí foi o mínimo que eu fiz. Mas isso foi você que pensou nisso ou foi a sua família que pensou nisso? Na verdade, foram meus pais, mas É porque eu acho vendo eu a acho minha excelente esse necessidade. pensamento, tá Sim, ligado? sim, muito, muito. Mas, assim, como eu morava na Baixada Santista, eu acordava todos os dias 4 horas da manhã, sabe? E eu subia a serra, e aí começava das 7 horas da manhã até 3 horas da tarde era o programa, o Bom Dia e Companhia. Ao vivo, mano. E depois disso, a gente tinha que gravar merchan. Então você pode colocar aí que eram 6 merchans por dia, a gente gravava. A gente ficava até umas 7 horas, 8 horas da noite. E de segunda a segunda nessa rotina. Caralho! De segunda a segunda nessa rotina. Então isso começou a pesar demais na minha cabeça, sabe? Claro, você tem que viver a sua vida também Exato, de jovem, né? Exato. E nesse meio tempo, eu fui sentindo esse peso, eu fui sentindo essa preocupação de estar sempre dando retorno para uma emissora, dando retorno para minha família, dando retorno para as pessoas Era que sempre trabalhavam você comigo. tendo que colocar os outros na sua frente, de certa forma. Exato, exato. E aí, mano, eu arrumei uma mulher mais velha, sabe? E que já me acompanhava antes da fama. E aí, botei ela pra viver comigo, né? Porque eu já não queria dividir as minhas preocupações com a minha família. Porque eu sabia, se eu dividisse com a minha mãe e com meu pai, eles iriam dar um basta naquilo e capaz até de me tirar daquele emprego. Só que como eu vim da humildade, eu sabia que a única oportunidade que eu tinha pra reerguer e ter uma aposentadoria no futuro era aquela oportunidade. Entende? Isso até saiu da boca do Silvio. Toda semana a gente fazia reunião e ele falou assim: a oportunidade que eu tô te dando, nenhuma faculdade vai te dar. É Entende? verdade. É verdade. Nenhuma faculdade vai te dar. Quando eu pedi aumento pro Silvio, o Silvio virou e falou assim: você quer aumento? Calma. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Você tá falando que você tá trabalhando muito e tal, mas quando você tiver mais maduro, você vai receber o que você pensa que você Tinha que receber agora. tem que receber agora, sabe? Ou você quer voltar a trabalhar na feira com seus pais. Aí eu falei, não, Silvio. Pesado, né? Tá ótimo esse Mas é salário que você tá me pagando, entende? Sim. Então são várias coisas que foram acontecendo na minha vida que eu senti que era uma preparação pra eu viver tudo que eu vivo hoje. Sabe? Tipo, esse negócio de colocar uma mulher mais velha pra morar comigo e todas as noites eu chorar pra essa mulher e falar, meu, eu não aguento mais. E ela me ouvindo. Ela me ouvindo, me dava uma palavra, mas mesmo assim, ela não sabia esse peso, ela não conseguia me orientar, ela não conseguia me ajudar profundamente, porque ela tinha as responsabilidades da vida dela, ela não tinha a responsabilidade de uma família. Sabe? Que é muito diferente. Quando você tem um filho, quando você tem o seu pai pra bancar, quando você tem uma família, é um peso totalmente diferente. Entende? E aquilo foi confundindo a minha cabeça. Pô, não tem ninguém pra me ajudar nesse momento? Eu choro. Eu sinto que tem um apoio ali, mas eu não tenho uma resposta pro meu sofrimento, sabe? E aí a minha cabeça começou a bugar. Comecei a ficar louco. Foi quando eu terminei esse meu namoro e conheci a noitada. Aí eu comecei a extravasar na noite. Comecei a procurar outras coisas. Aí foi quando eu comecei a beber. Comecei a sair de segunda a segunda pra balada. Comecei ia virado
apresentar o Bom Dia e Companhia, entende? Aí comecei a ficar, tipo, a cala em calque mesmo, sabe? Total. Tipo, era... Não, eu acho que não há dúvidas que você teve uma exposição quando jovem pro Brasil inteiro. Não foi uma exposição. É tipo Xuxa, tá ligado? Sim. É essa parada. Você foi a Xuxa de uma galera. Você e a Priscila. Foram anos que eu vejo que muitas pessoas olhando de fora, foi uma vida muito cheia de glamour, cheia de coisas positivas. Sim, foram. Só que com responsabilidades que não eram... Pra uma criança de 11 anos, quando você começou, né? Pra uma criança. Eu sinto hoje... Hoje eu passo por psicólogo também. Eu sinto hoje que tem coisas que foram importantes eu viver, mas que eu preciso trabalhar isso dentro de mim, sabe? Trabalhar isso dentro de mim. Porque é horrível quando você tá sofrendo e as outras pessoas apontam que sua vida é muito boa. Sabe? O sofrimento é uma parada tão... Tem uma nuance no sofrimento. Todo mundo é capaz de sofrer, tá ligado? Não é a sofrimento... É isso que as pessoas não entendem. Que às vezes o sofrimento não é nem sentir dor. Às vezes o sofrimento é não sentir nada. Não sentir nada, exatamente.